gentileza, abra no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo número 12, versículo 28. Talvez nós vamos ouvir hoje a palavra mais importante que nós já ouvimos na nossa vida dentro de uma igreja. Vai depender muito do que você vai fazer com ela também. Capítulo de número 12, versículo 28 ao 30. Põe aí dentro. Vamos ler? Está escrito assim. Está escrito assim, verso de número 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhes: qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Amém? Até aqui, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura dessa palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados, rogamos que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, nos encha de sabedoria, de discernimento, de conhecimento para que nós possamos aplicá-lo. Em nome de Jesus, nós te pedimos que caia a graça do Senhor sobre nós, justamente para que assim nós possamos andar movidos pela direção do Espírito Santo. E que o Senhor aceite os nossos jejuns, que nós nos tornemos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor não nos guia somente nas coisas grandes. O Senhor guia nas pequenas coisas. Tu és soberano sobre as grandes e as pequenas. Eu estou feliz de estar aqui hoje. Estou feliz com todos os que estão aqui. E nós te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ok? Então, o segundo tema hoje nosso, teve o tema da semana passada, domingo, é amar a Deus acima de tudo, ok? Esse é chamado pelos judeus, esse amar a Deus acima de tudo, como chamar Israel. Todo judeu, quando ele levanta, quando ele acorda, ele fala chamar Israel, que no caso é colocando Deus acima de tudo, fazendo um clamor, que é ouve, ó Israel, chamar, ó Israel. E aí eles vão e recitam esse texto que também está no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 4, e aí eles dizem, ouve, ó Israel, então, que você deve amar, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. É interessante que quando Jesus falou isso, ele, até os fariseus que sempre discutiam com ele, falavam que ele blasfemava, falava coisas erradas, eles concordaram com Jesus, porque de fato também aos judeus amar ao Senhor é a primeira coisa, acima de tudo. Só que amar o Senhor, a gente precisa entrar em alguns meandros aí para entender se de fato isso é real, visto que o nosso coração nos engana por demais. Então nós podemos, até ter uma certeza muito profunda que a gente ama Deus, mas talvez isso não esteja acontecendo. Então, é baseado nisso que eu quero trazer a mensagem. Então, aqui é um contexto onde Jesus está discutindo com os fariseus e os escribas a respeito de assuntos importantes, como, por exemplo, Deus deu para Israel 313 leis. Tá? E dessas leis, os judeus, então, eles pegavam todas para praticar. Obviamente, não conseguiam praticar todas. Eu vou repetir uma coisa que eu falei, eu acho que foi numa segunda-feira aqui. Tem gente que diz que Deus deu 613 leis,
porque o ser humano nasce com 613 ossos. Isso é mentira. O ser humano não nasce com 613 ossos. Ele nasce com menos ossos que isso. Então tem que tomar cuidado, porque tem gente que às vezes quer reforçar a palavra de Deus, acaba forçando a barra demais. Deus não precisa da nossa ajuda, do nosso empurrãozinho, Ele sabe muito bem o que Ele faz, não precisa dessa situação. Então a resposta de Deus, de Jesus Cristo, quando Ele fala sobre amar a Deus acima de tudo, é uma resposta bem teocêntrica. Deus precisa estar no centro da nossa vida para que as coisas aconteçam. Se a vida espiritual não estiver em ordem, nada pode se organizar ao redor da nossa vida, porque a vida espiritual, ela é o que há de mais profundo que a gente precisa tratar. Se uma árvore, o mais profundo que precisa ser tratado nela são as raízes, a vida espiritual, dessa forma, então, é conosco. Então, os judeus, todas as manhãs, quando eles acordavam, eles confessavam isso, né? Confessavam que amavam Deus acima de tudo, e quando eles dizem chamar Israel, eles estão dizendo ouve, ó Israel. Esse ouvir também tem a tradução para obedeça o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, se a pessoa não obedece, ela não ama, certo? É o que a Bíblia vai dizer. Teve uma pessoa que chegou para falar comigo, e essa pessoa está tendo um problema muito sério no casamento, tem traído a esposa, e já falou isso para a esposa, tem tratado assim a esposa de uma forma muito ruim, muito ruim. E eu disse a essa moça que estava vivendo essa traição irremediável para ela ir embora, para ela seguir a vida dela. Ninguém é obrigado a viver isso. Essa pessoa estava sendo desconstruída na sua identidade, autoestima, na sua autoidentificação, estava sendo destruída, né? Falei, vai embora. E aí depois esse rapaz, né, o esposo dela veio falar comigo e falou, pastor, você acredita mesmo que eu não amo a Deus? Eu falei, eu tenho certeza que você não ama a Deus. Aí ele falou, por quê? Eu falei para ele, Paulo escreveu no capítulo 5 de Efésios, que o amor mais parecido com o amor de Deus por nós é o amor que um homem deve ter com a sua esposa. E se ele não consegue respeitar a sua própria esposa, mas destruí-la, ficar subjugando ela, dessa forma, certo? Você não ama o Senhor. Você não sabe nem o que é o amor. Ah, mas é difícil para mim tomar essa decisão, porque eu sempre que eu vou tomar a decisão, ela chora. Eu falei, uai, o que é isso? Que coisa é essa? Então eu tive que agir até com a dureza e falar algumas palavras que eu não costumo dizer, né? Mas um homem precisa ser um homem de coragem, de palavras, e decidir o que quer da vida. E não ficar nesse vai, não vai, não vai. Né? Então, amar a Deus é obediência, certo? É muito claro isso nas Escrituras. Jesus disse, se vocês me amam, obedecem a minha palavra, ore ao Pai, pede o que quiser, e Ele vai responder. Porque obedecer a palavra de Deus muda o nosso coração. E quando o nosso coração muda, nós começamos, então, a ter sintonia com o coração de Deus. Então, as nossas orações ficam alinhadas com a de Deus, e a gente começa, então, a buscar as coisas que Deus quer que nós busquemos. E todas essas coisas vão ser boas para nós. Deus nunca retirará de nós um prazer que seja um prazer que está construindo a nossa vida. Todo tipo de prazer que Deus tira de nós são prazeres momentâneos e que estão nos levando à destruição, mesmo que você não veja nesse momento agora, traz essa destruição. Então o verso 30 está dizendo, ama o Senhor, né? O verbo ali no grego é agapau, que significa ame Deus com a sua vontade, com o seu compromisso e com a entrega total da sua vida. Coloque Deus, então, como sendo aquele que tu entrega todas as coisas. O texto diz assim, ame Deus com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Então, você vê que todas essas palavras que são usadas é para dizer que nós devemos amar a Deus com o nosso corpo, nós devemos amar a Deus com os nossos pensamentos, nós devemos amar a Deus com os compromissos que a gente faz na vida, devemos amar a Deus com a entrega que a gente dá na vida, aquilo que a gente se esforça, coloca a nossa energia.
né? Então, a sede das nossas vontades, a nossa alma, né, nas nossas decisões, o governo do nosso interior deve ser tudo cedido a Deus. Deus deve estar em primeiro lugar para que todo o resto aconteça, porque senão as coisas elas não vão ficar bem. Então, em primeiro lugar, o que a gente compreende é: nós precisamos sair do primeiro lugar. Nós não podemos nos amar mais do que nós amamos a Deus. E isso é um grande desafio. É um grande desafio porque nós estamos muito acostumados, né, com a cobiça da carne. A cobiça da carne está escrito em 1 João, capítulo 2. Ela diz que o ser humano ele vai viver, se ele viver pela cobiça da carne, somente buscando as coisas que trazem interesse pessoal para si mesmo. Então, o interesse para si, a coisas pessoais, sem buscar nada que seja vontade de Deus, nada que construa alguma coisa para o reino espiritual, sempre será alguma construção para alguma coisa física, alguma coisa que em última instância, fútil e banal, tá? Então, nós precisamos refletir sobre isso, sobre esse amar a Deus com a nossa razão, com a nossa reflexão e com a nossa mente. Por exemplo, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir para a igreja com 15, 16 anos. E tive a oportunidade, então, de fazer as minhas escolhas. O que eu largaria, abandonaria na minha vida e o que eu não abandonaria, tá? Então, assim, eu nunca fui criado em ser uma pessoa que gosta de ficar olhando a marca das coisas, sabe? Eu nunca tive o mesmo tênis que os meus amigos tinham, mochila, essas coisas, mas eu fazia muito esporte, né? E isso era muito bom para mim, porque o que eu gostava de viver era esporte, as namoradinhas, né? E beber para achar que é de maior de idade, né? Aquela coisa de adolescente. E eu fui para a igreja, eu orei ao Senhor e eu tomei uma decisão. Eu falei: Senhor Deus, a minha vida não vai ser mais a vida de alguém que está crescendo, que vai ter várias namoradinhas e que nem vai ficar bebendo bebida alcoólica, nem era cerveja, era para ficar bêbado mesmo, que era para ficar bebendo vodka na rua, para brincar com os amigos. Isso não vai acontecer mais. E também a gente lá, eu e os amigos, a gente fumava maconha de forma recreativa. Eu falei: nunca mais coloco isso na boca. Então, eu de fato tomei uma decisão. Falei: Senhor, estas coisas todas eu entrego para Ti. A minha vida não vai ser pautada mais nesses prazeres que são prazeres momentâneos. Nós temos que escolher, então, o que nós vamos praticar. Outra coisa, nós temos que escolher o que nós vamos botar diante dos nossos olhos. Jesus diz: se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai se encher de maldade. Mas se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai se encher de bondade. Tito, quando ele recebe a carta de Paulo, capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim: aquele que tem a mente perversa, tudo que ele vê é pervertido. Mas aquele que tem a mente pura, tudo que vê, ele encontra alguma coisa boa ali. Isso é incrível, porque muitas pessoas não conseguem enxergar uma coisa boa nos ambientes. Mas existem pessoas que em qualquer ambiente que entram conseguem pegar o lado bom. E isso, então, é uma escolha que nós tomamos e nós colocamos em oração. Nós precisamos disso. Então, é fundamental que nós não deixemos os nossos olhos, certo, sendo colocados à mercê de qualquer coisa. Porque você pode parar para pensar, tem coisas que você nunca gostou, mas pelo fato de você ficar vendo demais, você começa a gostar daquilo ali, sabe? Isso eu falo por mim. Tinha coisas que eu nunca gostei na minha vida e que aí eu comecei a gostar porque eu ficava vendo demais. Às vezes você fica no Instagram, fica vendo algumas coisas demais e você vai lá e começa a desejar algumas coisas que você nunca quis, sabe? Então isso que eu estou dizendo não é você parar de ser uma pessoa que anda com boas coisas, que anda na moda. Não é isso, mas é porque a gente perde muito da nossa personalidade e também dessa nossa entrega, do nosso amor a Deus,
Porque a gente vai colocando um monte de coisas fúteis no nosso coração para tentar nos preencher, tá? Então, por exemplo, eu conheço, certo, mulheres que sempre foram satisfeitas com as bolsas que tinham. E se tinha dinheiro, comprava bolsa de R$ 1.000, se tinha dinheiro, comprava bolsa de 1.500, mas aí começa demais a ficar vindo esses trem, aí só vale bolsa de 20, 40, de 70, são pessoas que às vezes não têm condição, entendeu? Entra em parcelas aí, que só Deus tem misericórdia, tem gente endividada por causa de bolsa, tem gente endividada por causa de roupa, né? Não são nem coisas maiores, vamos dizer assim, né? Uma casa, um carro, está endividado por conta dessas coisas. E às vezes foi obtendo esse desejo, não foi um desejo particular, foi um desejo movido pelo ambiente. E como a gente está cada vez num mundo mais virtual, o nosso ambiente vai sendo aquilo que a gente deixa mais exposto na nossa internet, no nosso Instagram. Então, para pensar na sua vida, quantas coisas que você não tem esse negócio de gostar, e às vezes começa a gostar, e isso acaba tirando você de olhar para coisas que são tão preciosas como algumas coisas do Senhor. Às vezes a gente acaba gastando toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, toda a nossa atenção, e a gente diz, a vida é muito corrida. Não tenho tempo, por exemplo, para ler a palavra de Deus. Não tenho tempo para ler livros que falam sobre a palavra de Deus. Isso é mentira. Se houver prioridade, isso acontece. Eu tenho uma prioridade na minha vida já estabelecida diante de Deus. Antes de dormir, sempre tem leitura da palavra, sempre tem leitura de devocional. Quando eu acordo, a primeira coisa, sempre faço orações, leitura de devocional, leitura da palavra, só depois eu começo a mandar mensagem para vocês. Se você não gosta, pode me falar lá que eu tiro você da lista. Já teve umas pessoas que chegou em mim e falaram, pastor, para de mandar esses trem para mim, está enchendo meu WhatsApp. Falei, não, boa, tirei, normal, tranquilo, cada um tem a sua opção e eu não fico chateado com isso não. Mas a gente precisa ter prioridades, tá? Então, é fundamental que nós sejamos pessoas que são esclarecidas com as suas prioridades, sem tentar ficar se enganando. Então, como que a gente entende a nossa prioridade? O que você gasta mais tempo fazendo? O que você gasta mais dinheiro? Com que você gasta mais os seus sonhos? O que estão mais dentro dos seus sonhos no futuro? Isso diz muito sobre quem nós somos. Nós não somos o filho do José que tem esse emprego, aquilo ali. Nós somos a pessoa que nós mais investimos tempo, que mais investimos energia, mais investimos dinheiro e mais investimos os nossos anseios, os nossos projetos de vida. Isso, certo? O conjunto disso vai representar você, vai representar a mim. Então nós temos que ter isso muito bem claro, muito bem estabelecido. Porque é dessa forma, quando Deus é priorizado, é que o nome dele vai ser glorificado e ele vai estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, assim, como eu disse, quando eu fui à igreja, eu larguei as coisas que, de fato, eu entendi que Deus estava falando comigo. Nessa época, graças a Deus, eu comecei a ganhar um monte de roupa de um monte de gente da igreja, porque meus pais não ligavam muito para isso. Até hoje eles não ligam, qualquer tipo de roupa para eles tá bom e tal. E eu comecei a ganhar roupa das pessoas, aquilo ali me deixou muito feliz, que eu entendi que era, de fato, Deus estava me abençoando, né? E essas coisas, elas vão acontecendo. Quando você tira do primeiro lugar, Deus vai abençoando. Então, às vezes, a gente fica muito obcecado, sabe, com alguma coisa, um projeto, uma casa, um carro, alguma coisa assim, ou em se casar, fica tão obcecado com isso, que isso não acontece, porque se torna a coisa que você mais ama. E se é a coisa que você mais ama, Deus ele não vai disputar o seu coração com essa coisa. Está escrito em Tiago que Deus ele sente ciúmes por nós, né? E essa palavra lá usada, que Deus sente ciúmes por nós, é justamente isso.
ele não vai brigar. Se você quiser escolher um amante, nesse sentido, né, escolher o dinheiro, escolher coisas assim, Deus não vai brigar pelo seu coração. A Bíblia diz que o espírito se entristece, se retira, e você pode ficar brincando aí com a sua mente. Graças a Deus nós temos um Deus que nos perdoa. Mas quanto mais tempo você perder colocando essas coisas em primeiro lugar, mais o tempo vai passar e as coisas não acontecem. E tem uma coisa muito séria, tá? Olha, uma vida abençoada no plano contra Deus, né? A Bíblia ela vai dizer que é mais fácil a chance dele no dinheiro. Mas agora uma pessoa que é abençoada por Deus e não coloca seu coração no dinheiro, essa pessoa, ela vai herdar o reino dos céus. E ela vai viver a sua vida para a glória de Deus, ela vai poder ter tanto anseios, que são anseios, projetos de ajudar outras pessoas, como projetos pessoais também. Então é uma questão da gente avaliar o nosso coração, sabe? E parar de se enganar. Às vezes a gente perde muito tempo procrastinando. Então isso não pode acontecer, tá? Então, sim, eu acredito que a maioria das pessoas que estão orando aqui conosco colocaram aí na sua folha, pedindo para Deus abençoar a vida financeira, os negócios, o trabalho, a vida material. E não tem problema nenhum nisso. O problema é quando isso vira o primeiro lugar da nossa vida. E quando vira o primeiro lugar, as coisas não acontecem. A Bíblia diz assim, em Provérbios, que a bênção do Senhor enriquece, não traz dor nenhuma. Então, às vezes, a gente está sofrendo demais por causa de algum tipo de bem material, mas, na verdade, o Senhor Deus, Ele traz as suas bênçãos sem trazer dor nenhuma. Eu me lembro muito da oração de Jabes, na palavra de Deus, que ele faz uma oração, um texto bem pequeno, que está em 2 Crônicas, capítulo 4, ele ora assim: Senhor, peço que o Senhor me abençoe, porque o nome dele, a mãe dele já deu um nome ruim. Naquela época lá, eles colocavam o nome do filho projetando o futuro. Como ele nasceu num parto muito difícil, a mãe já botou o nome de Jabes, que esse aí nasceu para sofrer. É o significado do nome Jabes. E ele fez uma oração a Deus, e essa oração está registrada, ele disse: Senhor, me abençoe, aumente, certo, o espaço das minhas terras, tira de mim o sofrimento e me prospera. E o texto diz: e o Senhor ouviu e abençoou a oração dele. Por quê? Esse homem não tinha o dinheiro em primeiro lugar, certo? As terras dele não estavam em primeiro lugar. É por isso que é tão simples o texto dizer: Deus abençoou ele. Tá? É por isso que é tão simples você vê Abraão sendo próspero no deserto. Ele não estava se importando com isso. Em primeiro lugar, ele queria a promessa de Deus se cumprir. Ele queria ser pai. É aquilo ali que Deus tinha colocado dentro do coração dele, sabe? Então, é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos voltar, retornar ao Senhor. Então, tudo isso que nesse momento agora está te trazendo angústia, está te trazendo ansiedade, você está esperando que aconteça nessa semana, para as coisas irem, se desenvolver, coloca na mão de Deus. A gente vai orar e falar: ó Deus, está na sua mão. Isso aqui vai acontecer uma hora ou outra. Eu sei, isso aqui não vai me matar, isso aqui não vai me destruir, isso aqui não vai fazer com que a minha vida vire um caos. O Senhor está no comando. E eu te amo, coloco o Senhor em primeiro lugar, tenho os meus compromissos, trabalho. Nós não temos feito isso? Acredito que todos que estão aqui, que eu tenho olhado, são pessoas do quê? De bem, trabalhadoras, pessoas que procuram amar Deus, criar sua família nos caminhos do Senhor. Hoje em dia o conforto nos atrapalha muito, o conforto nos leva a posições de comodismo. E o comodismo leva a gente a ficar dessa forma, né? Só sendo influenciado por celular, Instagram, coisas nesse sentido. Mas Deus é mais. Sabe o que os judeus faziam? Até hoje eles têm esse costume. Eles usavam filactérios no corpo. Filactérios era uma caixinha, sabe? Usavam várias caixinhas. E cada caixinha dessas tinha versículos bíblicos. Então, chegava a hora do dia, eles oravam ali várias vezes por dia. Quando chegava o momento de orar, eles abriam a caixinha e caía o rolo da palavra. Então, eles ficavam com o corpo cheio da palavra de Deus ali, fazendo oração, né? Porque para eles isso era, a palavra de Deus está sempre exposta. Porque é a única forma do nosso coração, de fato, amar a Deus acima de tudo. E isso eu preciso ser bem claro, comigo e com você. Não tem como também a gente amar a Deus acima de tudo, se a gente passa, certo, 10 minutos orando
e 5 horas no Instagram por dia. Não dá, tá? Não vai ter jeito. O seu Deus vai acabar sendo, sei lá, algum empresário rico. O seu Deus vai ser a Virgínia, você vai querer ser igual a ela. O seu Deus vai ser qualquer coisa, menos o Deus verdadeiro. Por quê? Importa o tempo. O apóstolo Paulo, ele disse, pessoal, não o acomodeis com o padrão desse século, mas transformem a mente de vocês pela palavra do Senhor. Então, eu lhe garanto uma coisa, se você fizer um compromisso com Deus, certo? De ter na sua vida a leitura bíblica, a oração, como algo verdadeiro, você vai começar a ver milagres. Milagre acontecer por tudo quanto é lado da sua vida. Por tudo quanto é lado. É assim que Deus faz. Se Deus está em primeiro lugar, Ele é glorificado e Ele cuida da gente em todas as coisas, nos detalhes, sabe? Então, assim, isso é muito bonito. Igual quando eu fui casar, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero casar com uma mulher que ame o Senhor, que queira fazer a obra do Senhor, que nunca vai ficar me julgando por eu ser pastor, e pastor geralmente não tem muito dinheiro, quando o pastor é sério, né? Quando o pastor gosta de falar só de dinheiro, às vezes ele não tem dinheiro pra caramba. Então, assim, tem que ser uma pessoa, então me abençoa, e assim, Deus me abençoa, graças a Deus a Angélica me acompanha em tudo, nunca ficou murmurando que não tem uma coisa aqui, uma coisa ali, sempre Deus está abençoando a mim, a ela, cuidando da gente, usa pessoas, o nosso filho nasceu tem 6 meses, graças a Deus a gente ganhou quase tudo, as pessoas abençoaram a gente, isso acontece, quando a gente casou também, não tinha nada, né? Eu chamei ela para casar, a gente casou em 30 dias, sem mentira, certo? Eu chamei ela para ir na minha igreja, lá, inclusive eu mostrei para ela, porque a igreja era longa assim, né? De lado era longa, e o pastor que pregava lá, o pastor Gilmar Santos, ali na T9, na Assembleia de Deus, certo? Ele pregava, e ele era baixinho, tinha 1,50 m e poucos, e eu lembro que a esposa dele chamava Raimunda, e ele sempre chamava lá, vem cá, missionária Raimundinha e tal, e ele beijava a esposa dele, e eu lembro de olhar no dedo dele, ele tinha uma aliança muito grande que dava para me ver lá no fundo, e aquilo ali me impressionou. Eu falei, Senhor, quando eu casar eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero ter uma aliança grande, sabe? E um dia, uma pessoa da igreja, ela chegou em mim e disse assim, pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer por você e tal, ou pela igreja, né, para abençoar? Eu falei, eu não sei, o que pode ser? Ele falou, deixa eu ver sua aliança. Ele viu a minha aliança. Ele falou assim, você gostaria de ter outro tipo de aliança? Eu falei, eu gostaria de ter uma grande, eu não sei como. Ele pegou a minha aliança e da Angélica, certo? A gente, claro, pesquisou, falou, se der para fazer essa, faz. E ele foi e fez aliança, e ele deu uma aliança para a gente, né? E eu glorifiquei a Deus, porque foi uma coisa que eu sonhei lá atrás, e isso aconteceu o quê? Só 6, 7 anos depois. Mas aquilo ali não estava no meu coração, eu não procurei ficar gastando dinheiro para comprar aquilo ali. Então, é não colocar em primeiro lugar, não é deixar de desejar coisas que são boas, é simplesmente colocar, certo, aquilo ali e saber, olha, Deus é o Senhor do tempo e Ele vai nos abençoar à medida que o tempo passa. Então, amar a Deus em primeiro lugar é Deus estar no centro das nossas vidas. E eu quero te aconselhar, olha, se você sabe que é importante, você faz tantos cursos sobre finanças, sobre liderança, gestão de pessoas, faça um curso sobre a palavra de Deus. Por que não? Se a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro, até com livros e tal, para aprender a ler as pessoas corporalmente e coisas nesse sentido, livros de autoajuda para melhorar a nossa estrutura emocional, por que não você gastar um dinheiro para você aprender mais do Senhor em algum tema em que a pessoa vai discorrer biblicamente aquele negócio? A gente precisa fazer mais isso, compreende? Então, assim, eu estou sendo assim, bem tranquilo no que eu estou pregando aqui, porque eu sei que quem quiser realmente vai ser abençoado por Deus. Quem quiser vai ser abençoado por Deus, porque não é difícil, é amar esse Deus Todo-Poderoso, colocar em primeiro lugar, o resto é consequência, certo? Então, é estudar e ficar em paz. Só que tem outra coisa, e talvez essa seja um pouquinho mais difícil, porque as pessoas confundem muito.
Jesus vai dizer o seguinte em Mateus capítulo 10, no verso 34. Olha o que diz, por gentileza. Não pensem que eu vim trazer a paz. Jesus está dizendo isso, tá? A terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, porque os inimigos do homem estão dentro da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perde. Mas quem perde a sua vida por minha causa, encontra ela. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, o próprio Pai. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo como justo, recebe a recompensa do justo. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, para um dos menores, que são os meus discípulos, não vai perder a sua recompensa. Olha, talvez este seja o ponto mais difícil para nós. Talvez a gente consiga até se negar, como Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus disse, se você pôs a mão no arado, não olha para trás, segue em frente, o Senhor está contigo. Agora, talvez essa seja a parte mais difícil, porque o Senhor Jesus disse que nós não podemos amar a nossa família mais do que a Ele. E o que costuma acontecer muito? Tá? Toda família tem problema, a gente sabe disso, mas infelizmente, né, em grande parte das famílias, existem relacionamentos, seja de pai com filho, seja de sogra com nora, em que são relacionamentos problemáticos, porque são relacionamentos na base de chantagem, relacionamentos na base de sarcasmo, sabe? Muitas coisas que fazem com que esses relacionamentos, certo, segurem a pessoa, não permitindo ela andar no caminho de Cristo. Olha, tem muita gente hoje que está com a vida paralisada porque está emocionalmente travado por alguma coisa que vive familiarmente, certo? De alguma dessas coisas. Às vezes tem gente que, até nisso a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente diz assim, a gente tem que ter gratidão eterna pelos nossos pais, então a vida inteira eu vou ficar aqui do lado. Tem gente que deixa de seguir adiante, por quê? Porque acha que gratidão eterna é estar sempre do lado. E não é assim que Deus formou as coisas. O Senhor mesmo disse, né? O homem vai casar com sua mulher, vai ter filhos, os seus filhos, eles vão avançar. E os filhos vão honrar os pais. Só que Paulo, ele até faz uma reinterpretação disso, tá? Em Efésios capítulo 5, está escrito assim, primeiro nos 10 mandamentos, né? Um mandamento diz assim, honra teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem na terra. Paulo vai lá e diz assim, no capítulo 5 de Efésios, honra o teu pai e a tua mãe no Senhor. O que isso quer dizer? Se o seu pai ou a sua mãe fizer alguma coisa, te der um conselho, estiver te prendendo emocionalmente com chantagem, você não é obrigado a honrar ele, porque ele não está fazendo aquilo de acordo com os princípios do Senhor. Consegue entender isso? Aí Paulo ele vai dizer, honra o teu pai e a tua mãe no Senhor. Aí os seus dias vão se prolongar. Se os seus pais estão te dando os conselhos certos, eles vão te deixar livres. Eles não vão tentar te segurar. Pai e mãe não segura. Pai e mãe deixa avançar, certo? E aí o que acontece? A própria palavra de Deus vai nos mostrar ali de forma clara que os pais também não podem irritar os filhos. Paulo diz então, honra o teu pai e tua mãe no Senhor, seus dias vão se prolongar na terra. E aí diz, pais, não irriteis os vossos filhos. Tá? A palavra irritação ali é sempre trazer uma prisão emocional. É sempre deixar, certo, o filho descompensado, sem rumo, nunca podendo trilhar a sua própria jornada. Então, eu sei que é difícil que tem pai que abandona, né? E o abandono é sempre muito triste.
tá? Mas tem pai também que põe na bolha. E isso aí é uma coisa que não pode acontecer, porque amarra a vida da pessoa. Então, olha o que Jesus diz: eu não vim trazer a paz, porque se não estiver havendo um compromisso, uma leitura de princípio bíblico, até entre pai e filho, isso aí tem que ser rompido, certo? Tem pessoas que fazem perguntas direto na internet, principalmente para outros pastores que têm alcance maior, e aí faz a pergunta assim: minha mãe atrapalha demais meu relacionamento, tira a paz completa minha, da minha esposa, não tem jeito de conviver com ela. O conselho é: se afaste, é isso. Liga, está precisando de alguma coisa e tal, estou aqui, mas não tem como conviver. Se não tem como conviver, você tem que tomar uma decisão. E a Bíblia diz que o homem, quando ele casa, quando ele tem a sua vida, agora a vida dele é o quê? Ele, a família dele, os filhos ali, entendeu? Ele segue em frente. Então a gente precisa entender isso. Eu quero que você pare para avaliar isso aqui. Isso aqui pode ser o ponto importante que você precisaria ouvir nessa mensagem, que não vai demorar muito para acabar. Mas a pergunta existe algum tipo de vínculo emocional doentio que tem sido carregado por você, que é fruto de alguma coisa que vem da sua família, que prende você, sabe? Aquela coisa assim de nunca validar, você já viu? Tem gente que nunca valida as pessoas, tem irmão que nunca valida o irmão. Se o irmão compra um carro, o outro diz: você não presta. Se o filho compra um carro, o pai diz: você não presta. Eu vou fazer isso aqui, não, isso não vai dar certo. Então, assim, tem vários tipos de relacionamentos familiares que atrasam a vida das pessoas, e nós precisamos ser bíblicos e inteligentes. O que eu estou dizendo aqui para vocês não é: pastor, o senhor está ensinando a gente a ser duro de coração. Pelo contrário, você abençoa a pessoa da sua família se você se afastar, se estiver tendo um problema muito grave que está impedindo a sua vida de avançar. Porque a pessoa que está te impedindo de avançar, ela também não está avançando. Então o fato de você se afastar também dá uma oportunidade para essa pessoa avançar, certo? Na sua forma de compreender a vida, nos próprios princípios de Deus. Então, nós precisamos estar focados no Senhor com relação a isso. Sabe o que Jesus fez? Um dia ele estava pregando, tinha uma multidão ali. Aí sabe quem chegou lá? Isso está escrito no começo de Marcos aqui, capítulo 3. Chegou a mãe dele, Maria, e os irmãos, que ele tinha um monte de irmão também, tá? Maria teve vários outros filhos. E a mãe dele chegou em um dos discípulos e falou assim: manda ele parar de pregar aí que eu quero falar com ele. Jesus ele disse assim: diga a ela que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que estão sentados ouvindo a minha palavra. Por que isso? Porque Maria sabia que Jesus era Deus desde que o anjo Gabriel avisou ela, né? O mais importante de tudo era que Maria cresce nas palavras de Cristo Jesus, que é Deus. Acima de ter sido o filho dela quando ele encarnou, ele é o Deus que ela precisa ser seguido. Você vai ver que depois disso, ela seguiu Jesus, não só como uma mãe que queria ter prioridade, ou que queria isso e aquilo. Ela seguiu a Cristo como discípula também, certo? Então, isso é muito importante. Então, até mesmo dentro da nossa família, nós devemos estimular vínculos que fazem as pessoas a serem discípulas de Cristo. Por quê? Porque não adianta, tem gente que está carregando a cruz do outro e está sobrecarregado. O que mais tem é gente que está carregando cruz de irmão, cruz de pai, cruz de mãe, cruz de todo mundo, querendo ser o salvador dos outros, e não dá. Cada um tome a sua cruz e siga-me, é o que o Senhor Jesus disse. Pastor, é muito difícil. Esses tipos de coisas são muito difíceis de romper. Mas a gente precisa ter coragem, às vezes, de ser duro. Eu já citei Charles Spurgeon, pregador londrino. Ele disse: vai ser mais importante para você aprender a falar não do que aprender a falar latim. No caso, hoje em dia, inglês. Se você aprender a falar não, você vai chegar mais longe se você aprender a falar inglês. Porque tem coisas que nós temos que cortar, certo? E esse corte começa com as palavras. As palavras, então, elas vão direcionar a nossa vida. Então, o Senhor Jesus ele foi muito claro com relação a isso. Abandone essas outras cruzes que você está carregando, porque nós devemos carregar a nossa, que já é pesada demais, E a gente precisa de Deus toda hora para carregar ela. Por fim, o Senhor Jesus disse que a gente pode ficar em paz porque Ele cuida de nós.
No capítulo 6 de Mateus, ele diz o seguinte, olha, capítulo 6, verso 25. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida, ela não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa. Observem as aves que estão no céu. Elas não semeiam nem colhem, e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês têm muito mais valor que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como um desses lírios. Se Deus veste assim uma erva que nasce no campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou comprar, onde eu vou viver, pois os gentios é que vivem desesperados, angustiados por causa dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Então, busque a Deus acima de tudo. Fique tranquilo, Ele cuida da natureza, Ele vai cuidar muito mais de nós, porque nós somos a coroa da criação. Um único tipo de ser existente no céu e na terra, debaixo da terra, que é a imagem de Deus, são os seres humanos. E Ele cuida de nós, tá? Ele nos chama de filhos. Ele diz, vocês não são mais servos, eu vos chamo de filhos. Ele diz, coloca a gente debaixo das asas dele. Cuida de nós de uma maneira, então, muito preciosa. Deixe Deus ser Deus. E eu encerro querendo dizer uma coisa. A ansiedade é o que nós temos, certo, que trabalhar para não nos vencer. Eu acho que esse é o maior problema da minha vida, é a questão da ansiedade. Tá? Viver nesse mundo, nessas situações, a predisposição que eu já tenho para ser uma pessoa ansiosa, é muito difícil, tá? Porque assim, tem tanta coisa que eu tenho convicção no meu coração que vai acontecer, mas que a ansiedade me perturba de uma maneira que eu fico assim, eu não quero mais não, Deus, porque não vale a pena ficar sofrendo esse tanto aqui para ficar esperando alguma coisa. Uma ansiedade. Precisamos vencer esse negócio. E a gente tem que usar todas as armas possíveis. A primeira é a palavra, a oração. A Bíblia diz, ora, entrega ao Senhor sua ansiedade, o Senhor vai te dar paz. Se for necessário, a gente procura médico também, a gente procura terapia. Então, por exemplo, hoje em dia eu preciso tomar uma medicação para ansiedade para controlar, porque realmente é um problema químico, né? Não só um problema de predisposição do coração, de querer que aconteça tudo rápido. E é por isso que Deus nos faz esperar. Nós estamos aqui na igreja, querendo que a igreja cresça há muitos anos, né? Mas eu acho que o Senhor Deus está olhando aí para mim, você vai esperar. Mas você vai esperar, fica tranquilo, as coisas vão acontecer. Então, descansar o coração, né? Quando eu fiz 18 anos, estava na igreja, eu queria ser pastor, vou casar de qualquer jeito. Só arrumei encrenca, sabe? Aí com 22 anos eu casei, 4 anos, mas pareceu que durou também 20 anos, esses 4 anos, mas Deus abençoou. Então, se você orou, colocou diante de Deus, não muda isso não. Espera Deus fazer, sabe? Espera Deus fazer, porque Ele é o Senhor. Então, para com esse negócio também de dizer que a vida já passou, que você não tem mais muito tempo de vida, que você já perdeu muito tempo. Não, a Bíblia diz, os anos passados não vão ser melhores que os anos que estão por vir. Deus está fazendo coisas melhores no que está por vir do que as que ficaram para trás. Então, que Deus possa nos abençoar nisso. E eu quero terminar, então, dizendo uma coisa, que é a questão de nós procurarmos fazer coisas também que não dominam o nosso coração, mas que abençoam a nossa vida.
O que você faz que não domina o seu coração, mas que abençoa a sua vida? Por exemplo, para mim, a leitura é isso. Ler para mim é uma coisa que abençoa a minha vida e para mim é um hobby. Teve uma época que virou doença, que eu só queria ler, não queria sair do quarto mais. E aí eu já tinha meus filhos, eu tenho que brincar com esses meninos, só fico lendo, pelo menos eles sabem que o pai lê, né? Pai, quantos livros você escreveu? Pai, o que você está lendo aí? Pelo menos isso. Mas o que acontece? Eu entendi que eu não posso ficar só assim. Então, eu faço isso, mas eu me abro mais, né, para as coisas. Então, o que é que você pode fazer que não vai colocar e não vai estar em primeiro lugar, mas que você pode fazer porque vai abençoar a sua alma? Eu já citei aqui, vou citar de novo C.S. Lewis, ele disse assim, que tem 2 prazeres que são insubstituíveis, né, na visão dele. Ele era londrino, né? Ele disse assim, comer e ler, não tem nada melhor que isso. Ele disse isso, né? Então, a gente sabe que hoje em dia tem muito problema com a questão de comida, né? Então, muitos estão deixando de lado que a gente tem que emagrecer. Eu preciso, pelo menos. Mas, o que você pode fazer para abençoar a sua vida? Eu mesmo, chegou uma época na minha vida que eu parei de assistir futebol, parei de fazer qualquer coisa que me trouxesse descanso. E a palavra de Deus diz que a gente precisa tirar pelo menos um dia na semana para descansar, tá? Então, assim, chegava nos momentos de descanso, a Angélica me chamava para assistir uma série, eu falava, posso não, eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que evoluir e tal. Não dá para viver desse jeito, não. Não dá para viver 7 dias trabalhando por semana, não. Vai ter que ter um dia que você vai desligar o seu telefone, parar de atender ligação, parar de atender mensagem do WhatsApp, porque senão isso vai se tornar ídolo. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é, o que nós não conseguimos parar, acaba dominando o nosso coração e ficando em primeiro lugar. Então, não esteja disponível 7 dias por semana, certo? A qualquer coisa, porque senão isso vai desgraçar a sua vida e a minha vida. Que Deus nos ajude a ter um dia na semana que nós vamos ficar assim, sabe? De uma maneira tranquilo, relax, uma forma diferenciada para a glória de Deus. Vamos colocar de pé e fazer uma oração? Então hoje o Senhor está colocando a nossa vida espiritual em ordem. E é essa oração que nós vamos fazer. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor aceite os nossos jejuns e oração. Pedimos que o Senhor coloque o nosso coração no devido lugar. A sua palavra diz que o que fala a boca está cheio o coração. A gente pode até analisar o que domina o nosso coração pelo que fica saindo da nossa boca. Se a nossa boca fala só a respeito de uma coisa, é aquilo ali que manda. Mas nós sabemos de uma coisa, é possível mudar isso. E nós queremos, ó Deus, caminhar atrás do Senhor. Nós queremos viver para a glória do Senhor. Nós queremos renunciar o nosso eu para o Senhor. Nós queremos, ó Deus, lhe pedir que o trabalho, que o dinheiro, que as conquistas, que os relacionamentos, que a família, que nada disso seja maior do que o Senhor dentro do nosso coração. Nós precisamos estar dispostos a fazer como Abraão fez. Abraão, pega o teu filho, mata ele para mim. É óbvio, Deus não ia querer um sacrifício humano, mas Abraão fez aquilo lá na certeza que Deus ia levar Isaac para si. Mas ele fez aquilo porque o coração dele estava se extraviando, porque ele já era um homem de idade, teve o filho, aquilo ali virou, né, o centro da vida dele. Só fazia aquilo, fazia mais nada, era o filho. O Senhor pediu, e ele foi e entregou. E antes dele levantar o cutelo, a faca, o Senhor enviou o anjo e disse, Abraão, não precisa matar o menino não. Era um teste para saber se o seu coração está livre, para você me amar acima de todas as coisas. Depois disso, então, é que a história continua caminhando, porque Deus voltou a estar no centro do coração de Abraão. Deus ensinou também o menino Isaac através da atitude do pai dele, Abraão. E dessa forma, eles puderam caminhar e glorificar o nome de Deus. Bendito seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos ajude a te amar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ajuda-nos a levantar um altar para o Senhor no nosso coração, onde só o Senhor vai ser adorado.
Nós podemos amar coisas, as pessoas, nós podemos fazer isso, mas adorar somente a Deus. Só um é digno de adoração. É o nosso Deus Todo-Poderoso. E é assim que nós oramos nesse dia, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Aceita o nosso louvor, essa é a nossa oração. Vamos cantar um hino.